Nossa quinta de essência, aguardando a minha convidada chegar. Mas enquanto ela chega aqui conosco, eu vou falar um pouquinho dessa pessoa incrível que eu vou trazer aqui para dividir e multiplicar a nossa energia nessa tarde de quinta de essência. A Alcineia Desante, ela que eu conheci há algum tempo atrás e conquistou o meu coração, conquistou a minha alma por ter um propósito parecido com o meu, um propósito de buscar a essência, um propósito de se conectar com a verdade, um propósito de deixar para trás tudo que nos pesa. A Alcineia é uma dessas pessoas que nos inspira a sermos pessoas melhores, que nos inspira a termos força para buscar as coisas que nós desejamos, os nossos sonhos. Mas mais do que isso, ela nos impulsiona a nos conectarmos com o propósito que Deus quer para a nossa vida. A Alcineia Desante é advogada e tem uma história linda que ela trilhou com muita garra, com muita sabedoria, com muita permissividade também, para conquistar e trilhar a sua jornada, superar seus obstáculos e conquistar os seus sonhos. Quando eu conheci a Alcineia, imediatamente a minha alma já se conectou com ela. Eu senti nela a bondade, eu senti nela a amorosidade, e ela já chegou aqui para estar conosco e vocês vão entender do que eu estou falando quando ela entrar aqui com o seu amor, com o seu sorriso lindo. Bem-vinda, Alcineia. Deixa eu te achar aqui para te chamar e convidar para entrar conosco na live. Vamos ver se ela consegue acessar agora. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão entrando. Ana Cláudia. Oi, boa Ah, tarde. meu amor, que saudades que eu estava de você. Quanto tempo, né? Nossa, parece que nós moramos cada uma em um país. Verdade. Pessoal, nós somos vizinhos quase. E a gente não se vê. E esse é um dos motivos, né, que eu te convidei para estar aqui, porque a nossa vida é tão maluca, nós corremos tanto atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da nossa trajetória, de percorrer uma trajetória linda, que nós esquecemos do essencial, que é pararmos e olharmos um pouco para tudo isso que nós conquistamos, que nós estamos em busca, e poder dividir com os outros, que é o nosso grande propósito, né? Através da Sim. nossa história, que nós possamos contribuir para que as outras pessoas também se sintam encorajadas em buscar os seus sonhos, para que elas também reconheçam na nossa história que elas também têm o mesmo direito e o mesmo dever de serem felizes. E você é um grande exemplo para mim dessa busca. Conheço um pouquinho da tua história e eu quero que você hoje traga ela aqui para nós, dentro do que você se sentir à vontade, é claro, né? Mas para quê? Para que mais pessoas possam perceber que não é fácil, mas é possível nós mudarmos tudo o que nós queremos para conquistar o nosso lugar, mas especialmente vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, Neia, seja muito bem-vinda, minha amada. Gostaria que você falasse um pouquinho de quem é a Alcineia, assim, só para o pessoal te conhecer e já começar a se apaixonar por você como eu me apaixonei. Então, a Alcineia de hoje, assim, é uma Alcineia muito diferente de muito pouco tempo atrás, né? Eu passei por algumas situações nos últimos 2 anos e meio, e isso me transformou muito. Então, quem me conheceu lá atrás, hoje vê a diferença, né? Eu vim do interior, faz 18 anos já, então o que eu esperava para mim era muito pouco perto do que eu já alcancei hoje. A Alcineia lá de trás achava que não conseguia quase nada, né? Conformada com muitas coisas, não vou dizer sossegada, mas
conformada, talvez seja a palavra que agora se encaixa no que eu tenho para definir do que eu era há um tempo atrás, né? Tive ajuda de muitas pessoas ao longo da minha vida, né? Tenho uma família maravilhosa que tem problemas também, como todas têm, tem limitações, tem atritos, né? Mas eu tenho uma família maravilhosa que sempre me apoiou muito. Mas são pessoas que vivem uma realidade diferente da realidade da cidade, né? Embora a gente não viva numa cidade tão grande, a cidade de onde eu venho deve ter uns 5, 7 mil habitantes, né? Então é muito diferente a realidade que eles vivem para a realidade que eu vivo hoje. E mesmo assim, eles sempre me deram todo o suporte e apoio para que eu conseguisse chegar até aqui hoje, né? Mas além deles, eu tive muitos outros exemplos e muitas outras pessoas que sempre estiveram comigo me puxando para chegar aqui, né? Então, depois deste período difícil, mais conturbado, eu passei a me questionar qual era o meu propósito de vida, por que que eu estava tão insatisfeita com a vida que eu estava tendo, por que eu estava infeliz, porque eu não me reconhecia. Então, quando eu te conheci, Gabi, eu digo que eu tenho a minha vida antes da Gabi e depois da Gabi, né? Eu estava Querida. num período muito, muito, muito conturbado, né? Muito perdida, na verdade, com muitas mudanças acontecendo, né? E tudo muito bagunçado. E quando eu te conheci, as coisas começaram a assentar. E eu comecei a enxergar um horizonte que antes eu não enxergava, né? O que define melhor é isso, é ampliar o meu horizonte, que antes era muito pequeno. E a partir desse momento, muita coisa veio, muitas coisas boas, mas muitas coisas também ruins. Porque para que eu possa ter esse crescimento e essa expansão, eu preciso mexer em algumas coisas também que não são boas, né? Mexer, resolver, aprender com elas e aprender o significado que elas têm na minha vida, né? Então, a Alcineia de hoje é uma pessoa em constante busca. Eu sempre te digo, né, que a cada novo passo, ou quando eu me sinto preparada para dar um passinho a mais em busca do meu autoconhecimento, é porque eu curei algumas coisas que eu deixei para trás, né? E graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas à minha volta e nada seria possível sem a ajuda de cada um. Não tem como citar nomes, né? Mas eu sou imensamente grata por cada um que passa na minha vida. Entendi também, Gabi, que muitas pessoas ao longo desse tempo foram para mim instrumentos. E muito desse aprendizado veio por conta dessas pessoas. Algumas, inclusive, estão aí nessa live. Eu, a cada situação difícil, eu procuro não olhar para o difícil da situação ou para a parte ruim da situação. E houveram situações que me fizeram parar e pensar o porquê daquilo e o porquê que aquilo estava acontecendo. E todas essas vezes eu procurei olhar o lado bom daquilo ali. E por que que aquilo ali estava acontecendo naquele momento? Porque quando eu passei a olhar desta forma, eu passei a entender por que que muitas coisas estavam acontecendo naquele momento, né? E não deixar que aquilo ali me puxasse para trás de novo. Isso é muito difícil porque às vezes a gente quer ser notado, né? E a forma de ser notado é se encolher, né? Ai, tô sofrendo, tô sofrendo, tô sofrendo. E isso não resolve, né? Eu resolvo quando eu olho para aquilo ali com coragem, porque às vezes não é fácil de enxergar e de aceitar e de ver o erro, né? Mas olhar com coragem e com vontade de mudar essa situação. E
você tem me ajudado muito, assim como várias outras pessoas, né, a encontrar esse caminho de crescimento. Eu acho que é isso que define muito o que eu vivo hoje: crescimento, expansão. Que linda. E você sabe que você é o meu caso de sucesso, né? Eu me inspiro muito na tua história. Desde que, quando nós nos conhecemos, o que você me trouxe, as fragilidades, a inocência, você disse que é perdida, então a reconstrução da tua identidade, toda essa bagagem que você trouxe até a mim, mexeu muito também com a minha trajetória, porque quando a gente vai ajudar outra pessoa, nós também temos que ser congruentes com o que nós estamos falando, passando, ensinando, guiando. Então, nós não podemos pegar na mão de uma pessoa e ir para outra estrada, nós temos que caminhar junto. E você me impulsiona sempre a melhorar, né? Inclusive, nós temos um pacto aqui que ninguém precisa saber, mas nós temos um pacto para melhorarmos, né, juntas, com alguns aspectos. E você definiu uma Alcineia que percorreu uma trajetória, onde uma mulher que vivia uma vida baseada na cultura local, baseada nas crenças dos pais, baseada no que havia recebido amorosamente pela família, até chegar numa determinada fase da vida em que não se reconhecia inserida naquele contexto. E se sentiu impelida a mudar, né? Sentiu que aquilo ali, aquele mundo não cabia mais no teu mundo, né? Essa Alcineia passou por essa busca e continua nessa busca, mas um dos pontos, eu não sei se vocês estão ouvindo algum ruído. Tá tudo certo? Então, acho que aqui no prédio. Um dos pontos que eu acho mais fortes que eu quero salientar a teu respeito e que serve como exemplo para todos nós, inclusive para mim, é que você é uma das pessoas que eu conheço, Neia, que mais alimenta a gratidão. Você é muito grata às pessoas. Você conhece, você consegue reconhecer tudo que as pessoas contribuem para a tua vida. E este é um ponto que eu quero salientar aqui como um dos pontos mais fortes para nós encontrarmos a nossa essência. Porque sem a gratidão, nós atropelamos todas as coisas boas que chegam até nós. E quando você é grata, quando você fala nas pessoas que te ajudaram, e você falou isso umas 3 ou 4 vezes aqui, nesse pequeno espaço de tempo, é um sinal que o teu coração está preparado para ampliar, que a tua mente também está preparada para ampliar. Porque quanto mais você reconhece o que as pessoas contribuem para você, tanto positiva quanto negativamente, porque tudo é um aprendizado, e você é assim, você agradece essas coisas também. Quanto mais a gente pratica a gratidão na nossa vida, mais nós crescemos por dentro, dando espaço para mais coisas boas virem. Eu vou tentar tirar o meu fone, né? É só um minutinho. Vê se vocês me escutam, que eu estou escutando uns ruídos muito fortes aqui. Será que não é aqui do meu? Deixa eu ver, eu vou tentar colocar o fone de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá, então vamos lá. Talvez estivesse dando alguma interferência ali, alguma coisa. Outro ponto importante que você trouxe aqui para nós, né, é que eu quero fazer esses ganchos da tua fala, porque o motivo de nós estarmos aqui é fazer com que as pessoas se conectem com a tua história e se sintam inspiradas também. Isso, Clarice, parece criança gritando. Tem mesmo barulho. O barulho é daqui, então. As crianças aqui da escola Eco. Eu não subi no escritório para fazer e tem um barulho.
Tá tudo certo. Então agora a gente já sabe que não é um ruído, são crianças. Também não é um fantasma, são crianças, tá tudo bem. Vamos prosseguir. Então, né, você falou, e na tua trajetória, você faz isso com muita maestria, de conseguir, mesmo doendo muito, deixar coisas e pessoas para trás. E isso para nós, humanos, é uma das coisas mais difíceis de fazer. É como se nós estivéssemos fazendo o contrário do que nós acabamos de falar, é como se nós estivéssemos sendo ingratos a tudo que aquela pessoa fez na nossa vida até então. Mas o que nós precisamos olhar é sempre para frente, né? E se Sim. aquelas pessoas que estão no nosso entorno, que fazem parte da nossa vida, mesmo sendo familiares, mesmo sendo pessoas bem próximas, algum cônjuge, um melhor amigo, se esta pessoa, ela já deixou de ser uma contribuição para a nossa vida e ela passou a ser uma âncora na nossa vida, com as suas ações, né, nos impedindo de viver o que Deus tem para nós, que é abundância, que é prosperidade em todos os aspectos, de evolução, de saúde, de felicidade, né? Se estas pessoas que estão no nosso entorno passam a ser este peso e nos ancoram tão profundamente que nós não conseguimos emergir e evoluir, é doloroso sim este rompimento, mas ele se faz necessário quando nós queremos encontrar a nossa essência, porque senão nós deixamos de viver quem nós somos e passamos a viver a vida dos outros, né? Ou presos nas crenças, nos paradigmas, nos sonhos dos outros. E isso dói muito mais do que este rompimento. Então, você é uma das pessoas mais corajosas que eu conheci nos últimos tempos. Quando eu falei que você é uma verdadeira guerreira, as pessoas estão aqui falando que você é mesmo, que você é maravilhosa. E é tudo isso. É porque você tomou corajosamente essa decisão de mudar a tua vida, radicalmente, de sair daquela menininha de uma cidadezinha minúscula, onde todo mundo dá pitaco na vida de todo mundo, onde se você cortar o cabelo diferente, as pessoas vão olhar e vão criticar, né? Eu já morei num lugar assim pequeno, é como se todo mundo nos engolisse e nos impedisse de ser quem nós somos. Então você é muito, muito corajosa em também estar aqui contando essas fragilidades e impulsionando as pessoas a terem a mesma coragem que você. E falando em coragem, este é um dos teus maiores fortes que eu quero colocar aqui. Só que a coragem, ela não significa que a gente não tem medo, né? Não significa de forma alguma. A gente vai com medo mesmo. Porque a coragem, ela é uma baliza, né, Neia? Ela é um momento em que você precisa decidir se você quer continuar carregando os pesos, as dores, as tristezas para o resto da vida, ou se você quer enfrentar um período que é doloroso, mas que depois você sabe que essa travessia, né, vai lhe proporcionar algo muito melhor, muito mais leve, e que você vai se sentir realmente realizado. Então, eu realmente te parabenizo sempre por isso, te incentivo a continuar, porque não é fácil tomar essa decisão. Aqui na nossa live, provavelmente alguma pessoa que esteja aqui ou conhece alguém, né, que vive isso, que vive ancorado, né, e que não tem esta coragem. E depois eu vou dar umas dicas no final de como que a gente constrói esta mudança, tá? Mas agora eu quero que você continue nos contando, Neia, porque você começou essa busca, você já deu aqui um breve relato, né, como que foi. Se você quiser me falar um pouquinho mais, nos falar um pouquinho mais de como que foi essa trajetória entre você sair daquela menininha que se sentia pequena, impotente, menor, né, para esse mulherão de sucesso que você é hoje, que foi um salto quântico, né? Então, eu sempre tive muitos sonhos, né? Mas às vezes a gente acha que eles são inalcançáveis. Então, eu tinha um sonho muito grande de estudar,
de fazer outras coisas, né? E lá no interior a gente é muito limitado. Eu lembro que desde muito pequena, meu pai sempre nos incentivou muito, tanto o pai quanto a mãe, né? Então, livros, um pouco de tudo, a gente sempre tinha acesso. Por mais que fosse muito difícil, às vezes eles faziam um esforço sobre-humano para nos proporcionar essas coisas. Nem sempre a gente aproveitava, né? Mas eles nos proporcionavam. E aí, quando eu vim morar na cidade, eu saí de casa, enfim, morar num lugar maior, né? Eu me deparei com aquela imensidão e aí uma menininha que nunca tinha saído de casa, que nunca tinha feito outras coisas, né? E aquilo me encolheu um pouco, porque é muito difícil, a cultura é diferente. Eu lembro que no início, lá fora a gente cumprimenta todo mundo. Eu passava pelas pessoas na rua e eu cumprimentava todo mundo e as pessoas ficavam me olhando, né? Meio apavoradas. Querida. E aí a gente vai entrando no ritmo, né? E eu fui conhecendo pessoas, eu fiz um curso e aí fui buscando me qualificar. Mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer uma faculdade, por exemplo. Era uma coisa inimaginável para mim, porque eu tinha aquela coisa, não, estuda quem tem dinheiro. Como que eu vou estudar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Como que eu vou pedir para o meu pai e a minha mãe pagar uma faculdade para mim? Eram coisas que, por mais que eu quisesse muito, eu sabia que eles iam dar um jeito, né? Mas a contrapartida deles ia ser muito difícil, porque já é difícil o interior, né? Então eu ia sobrecarregar eles, né? E aí eu conheci anjos, né? Nesta trajetória e me mostraram um caminho para conseguir me qualificar. E aí as coisas foram acontecendo. Porém, mesmo conseguindo entrar para a faculdade, eu vim cursar direito aqui na Anhanguera, onde hoje eu trabalho, né? Comecei a estudar voltei a estudar em 2010, formei em 2015, mas ainda com aquela sensação que eu não vou conseguir. Tem gente muito melhor que eu, mais qualificada, com mais oportunidade, com mais possibilidade. E isso sempre me limitou muito, né? Uma prova disso é que eu não conseguia passar na prova da OAB. Eu tive dificuldade para passar na prova da OAB, porque por mais que eu soubesse, já trabalhasse e tivesse acesso a muita informação, eu não achava que conseguia. Quando eu consegui a aprovação na OAB foi quando eu parei, olhei para mim e disse: por que eu estou fazendo essa prova? Eu estou fazendo para os outros o que eu quero de verdade. E eu lembro que no sábado antes da prova, eu fui para o escritório para fazer um curso de gestão da emoção. E no final do curso, o professor, ele fez um exercício de respiração e um exercício de visualização. E ele começou a falar: lembrem o que vocês passaram para chegar até aqui, do que vocês abriram mão, daquilo que vocês querem, o que vocês sonham, o que vocês buscam, visualizem isso. E nesse momento eu comecei a lembrar a minha trajetória e tudo que eu fiz para conseguir chegar ali, e eu chorei muito, assim, muito de verdade. E ali eu vi, tá, mas todas as outras provas que eu fiz, por que eu fiz? Eu queria, porque era aquilo que é o meu desejo, mas eu queria muito mais mostrar para as pessoas que eu conseguia e que ia dar certo, do que eu acreditava que aquilo ali era de verdade. E aí quando eu passei a acreditar que eu merecia aquilo e que eu estava fazendo a minha parte e que eu sou boa no que eu faço, eu consegui. Então, essas coisas só foram possíveis ao longo da minha vida porque eu passei a olhar para mim e me perguntar: é isso que eu quero? O que me faz feliz de verdade? E esse processo, por mais que pareça simples no falar, ele é muito difícil na prática, né? Porque Nossa. a parte mais difícil é você parar na frente do espelho, se olhar, ver o que está errado. Tá, eu consigo visualizar, eu consigo entender o que está errado. E agora? A culpa é de quem? Quem tem o poder de mudar? Como que eu posso mudar?
Ninguém pode fazer por mim. E eu não posso jogar essa responsabilidade para uma outra pessoa. Só eu posso mudar. Eu tenho a rédea da minha vida. E eu tenho que limitar o que as pessoas, até que ponto as pessoas me afetam. Isso só foi possível, como eu disse, quando eu passei a me olhar de verdade e encarar o medo, porque é muito mais fácil eu colocar a culpa em uma situação que aconteceu. Ah, mas eu não consegui por isso. Ah, mas para mim não dá certo. Ah, mas fulano tem mais condição, tem meios mais adequados, né? Mas não é isso de verdade. Eu acho que o que eu aprendi nesse último ano, principalmente, é que tudo o que eu quiser, eu posso. Eu posso, mas eu preciso fazer. E se eu fizer um pouquinho por dia, se eu acreditar, se eu for atrás, se eu buscar melhorar, em algum momento as coisas vão acontecer. Porque teve sonhos e desejos que eu jamais imaginei que eu fosse alcançar, que esse ano eu vi acontecer. Mas eu tinha vontade, mas eu não acreditava que eu podia. E aí hoje quando eu escuto que eu consigo ou que eu sou um exemplo, para mim ainda é difícil de escutar, porque às vezes parece uma coisa que não é verdade, sabe? Não porque eu acho que as pessoas não estão falando a verdade, mas para mim às vezes ainda é difícil de escutar isso e acreditar que eu consigo, né? Mas é um exercício e um exercício muito difícil, porque também, embora a gente tenha muitas pessoas que nos incentivam, né? E tem pessoas que também nos puxam para trás. Não porque não querem nos ver bem, às vezes é a limitação da pessoa. E a gente tem que saber entender e discernir, diferenciar e não deixar isso puxar a gente, né? Então é um constante exercício difícil, trabalhoso e tem dias bons, vai ter dias muito ruins e situações que a gente acha que talvez nunca vai conseguir sair, mas tudo é possível se a gente tiver perseverança e pessoas que estejam com a gente de verdade ao nosso lado, né? Eu torno a repetir, a refrisar, né? Eu sou muito grata a cada pessoa que passou. Passei situações muito difíceis nos últimos 2 anos e no início eu não que eu culpasse, né? As coisas foram acontecendo, todos somos limitados e eu acho que naqueles momentos era o que cada um conseguia fazer, mas quando eu vi que eu não me reconhecia mais, eu me olhava no espelho e eu não reconhecia aquela imagem. E para mim o exercício de olhar no espelho foi muito difícil. E as primeiras vezes que eu olhei de verdade para mim, eu disse, nossa, onde eu estava? Por quanto tempo eu fiquei trancada numa vida que não era a vida que eu queria? Porque ao longo da vida, se a gente não tem esse cuidado, a gente vai cabendo nas caixas das outras pessoas, que as outras pessoas moldam. E aí a gente se anula. E eu me anulei, mas eu não culpo ninguém por isso, não é isso. Hoje eu entendo que era o que cada um conseguia, né? Eu agradeço esse tempo, porque esse tempo me moldou para o que eu sou hoje. Então, todas essas situações difíceis me fizeram quem eu sou, mas quem eu sou é o resultado da coragem que eu tive de sair daquela situação. Olha que lindo que a Clenice falou ali. Você se transformou nessa borboleta linda. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui, né?
para nós sermos essa borboleta, para nós termos a leveza, para nós sermos brilhantes, para as pessoas nos admirarem, para nós sabermos o quão admiráveis somos, né? Nós precisamos passar pelos processos. A borboleta também passa por um doloroso processo, todo mundo sabe disso, né? E não existe uma fórmula mágica de nós sairmos de dentro de um casulo ali, de uma caixa que não é nossa, e passarmos a voarmos levemente só se for uma grande mentira, né? Para ser verdadeiro e permanecer, né? Porque que não seja só uma fase, mas que seja verdadeiro e a gente possa permanecer bem, nós precisamos sim encontrar este caminho do processo para atravessar. E eu quero enfatizar aqui algumas palavras que a Neia falou, das crenças, né? Do quanto as crenças dos outros também interferem nas nossas, né? O quanto as nossas crenças interferem nas nossas escolhas. Que são as crenças, né? É um somatório da nossa cultura, da nossa educação, do meio que nós vivemos, das coisas que nós ouvimos, das coisas que nós assistimos, das coisas que nós lemos ou deixamos de ler, né? Tudo isso é um somatório que vai formando uma percepção distorcida da realidade. E essa crença, se você começar a listar em um caderninho, o número de coisas que você fala repetidamente, se boicotando os outros, você vai se apavorar com o tamanho da lista que vai se formar. Porque nós somos assim, nós somos formados por essas crenças. E para começar essa busca da essência, nós temos que ir abandonando essas crenças, mudando, né? Sem isso, nós não conseguimos andar para frente. Nós vamos estar andando um passo para frente e dois para trás, presos nas mesmas concepções. Então, isso que a Neia fez foi ir identificando essas crenças, né? Para poder ir se superando. Ela falou muito aqui da busca dos sonhos dela, mas esses sonhos dela têm a ver com a essência, tem a ver com o que ela ama ser hoje, né? Hoje a Neia, daquela menininha lá do interior, lá do fim do mundo, né, Neia? Dobrando à esquerda, uma cidadezinha picorruchinha, sem recursos, é uma menina que se sobressaiu, inclusive na profissão que ela está. Com licença, vou ler o comentário aqui da Jéssica. Como é incrível perceber tamanha maturidade espiritual, compreender as limitações alheias e ao olharmos para nós mesmos, descobrirmos que algumas das nossas próprias limitações nos foram impostas. Jéssica, é exatamente isso que a Neia fez, exatamente isso que eu faço, ela continua fazendo. E isso tudo a partir de uma decisão, a partir da chegada num como é que chama aqueles... São dois caminhos, assim, agora fugiu a palavra, uma encruzilhada, né? Quando a gente chega ali naquela encruzilhada e você percebe que a tua vida tem que tomar um rumo, ou você escolhe permanecer na mesma estrada ou mudar, né? E isso faz com que a gente evolua em todos os sentidos, inclusive espiritualmente, como você falou, tá, Jéssica? E a Neia também falou aqui, olha que bacana ela reconhecer que no começo ela buscava, né, se encontrar pensando muito mais no que os outros queriam que ela queria provar para os outros que ela conseguia, que ela não estava errada ao sair de casa, que ela não estava errada em deixar a família, que ela não estava errada em fazer a transição ali que ela precisou fazer algum tempinho atrás, né? Isso tudo é muito pesado, porque o tempo inteiro o ser humano, o que ele quer? Ele quer ser aceito, ele quer ser admirado, ele quer ser pertencente a grupos, e quando nós decidimos mudar, nós temos que arcar com esta responsabilidade, de deixarmos de precisar da aprovação dos outros. Não é um caminho fácil, mas é delicioso. Olhem quanta coisa a Cineia conquistou. Quem está aqui me conhece sabe também o quanto a minha vida não é mais a mesma, graças a Deus. Eu era um personagem, hoje eu sou a Gabriele. Eu tenho certeza que a Alcineia de antes era um personagem que vivia para agradar os outros, né? Então, foi se moldando para se enquadrar num padrão
porque ela pensava, acreditava pelas crenças limitantes que foram construídas, que era o certo. Né? Eu fiz isso por mais de 40 anos, né? E você é privilegiada, você foi bem antes. Eu E comecei olha só, e aí você entendeu que você encontraria a tua essência, que você seria feliz, que você seria leve, que se libertaria, quando você fizesse e buscasse as coisas que realmente te fazem feliz, né? E o quanto é fã, Marindia, sou fã da Alcia, eu também. O quanto nós pensamos que somos felizes tentando agradar os outros, né? Esta felicidade de agradar os outros e a felicidade de agradar a nós mesmos tem uma diferença gigantesca. A felicidade de agradar os outros, ela é temporária, porque a gente vai lá, tem aquele momento de colaboração, de troca de energia boa. Quando nós voltamos para dentro de nós, lá na solidão, nós vemos que aquilo ali foi temporário. Agora, a felicidade de agradar a nós mesmos, ela se expande e permanece. E aí sim, as pessoas à nossa volta também se sentem impulsionadas, se sentem felizes. Então, isso é permanente, é real. O Alex está Alex não, deixa eu ver aqui, a Jéssica está falando. Como é difícil abandonar a validação dos outros. Exatamente, que inspiração tu é, Neia. É uma das coisas mais difíceis. E muitas vezes essa dificuldade ela se encontra não é em coisas visíveis, em coisas que estão claras para nós. Elas estão lá no subconsciente. Por que o subconsciente esconde essas saídas, essas portas de saída? Porque para nossa defesa, para que a gente temporariamente não sofra com essas dores da transformação. Nosso cérebro é o nosso guardião, ele quer nos defender o tempo inteiro, só que ele nos defende muitas vezes da forma errada. Sabe aquele excesso de zelo que aí te bota numa redoma? O nosso cérebro faz isso o tempo inteiro. Para que a gente possa ficar protegido, ele cria essas redomas de proteção e nos impede de conseguirmos acessar essas portas de saída, né? Ai, olha ali que amor. Jéssica, olha ali a mensagem para você. E ela falou também da culpa, né? A culpa é um dos grandes vilões que nós carregamos quando a gente decide trocar de papel, né, Neia? Eu acho que talvez seja uma das dores mais difíceis de enfrentar, porque sair de onde nós estávamos para ir para outro lugar diferente é como se nós negligenciássemos tudo que a gente recebeu até ali, né? E a gente começa a questionar se a gente está certo ou está errado. Essa transição não é fácil, mas olhar para o futuro, que é agora, vendo a Alcineia aqui, com todas as conquistas dela, com toda a evolução dela, com todo o bem-estar, com toda a mentalidade sendo construída de forma positiva, né, Neia? Sabendo que, mesmo sendo difícil de aceitar os elogios, isso te pertence sim, porque é um merecimento teu. Toda essa construção, acho que deu uma travadinha aqui. Toda essa construção é algo que não tem preço, né? Neia, você está me escutando? Pessoal, travou aqui? Deixa eu ver. Hello? Alguém pode me sinalizar, por gentileza, se tá ok, se a Neia caiu, se o meu aqui caiu, por favor, alguém me sinaliza. Eu posso trocar de lugar aqui também. Gente, a Neia caiu, mas vamos ver, vamos esperar ela voltar. A Neia travou, né, Marindia? Vocês querem colocar aqui para mim, se vocês puderem, até a Neia voltar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, qual a maior dificuldade, o que só você está. Sim, a Neia caiu, Magali, mas ela já retorna. Acho que ela vai trocar de lugar ali. Ok, ela já me enviou a solicitação aqui, já vai retornar. Se vocês quiserem enviar alguma pergunta,
pode enviar aqui que a gente vai tentar esclarecer e ajudá-los. Deixa eu só tentar aqui de novo que a Neia tá chegando. Deu uma caidinha, Neia. Pois é, eu acho que o meu sinal aqui tá meio ruim. Acho que agora Mas vai. acho que agora tá legal. Então, Neia, dentro de tudo, vamos continuar aqui. Dentro de tudo que você passou, assim, né? A gente já falou da culpa, de tal, e de um monte de coisas aqui. Uma palavra que define, assim, a Maríndia, eu já vou falar da medicina germânica, tá? Pode deixar. Uma palavra que define a dificuldade maior que você sentiu nessa transição. Então, tu falou, acabou de falar dela, a culpa. Medo de decepcionar. Eu acho que o que eu mais Medo de pensei decepcionar. antes de de tomar a decisão que eu tomei e de mudar tudo, porque eu costumo dizer, eu recomecei do menos zero, se tem, né, menos, muito menos. O que mais me fez repensar a decisão de refazer minha vida foi o medo de decepcionar as pessoas. O medo de decepcionar meus pais, né? O medo que eles sofressem por conta da minha decisão, o medo de estar fazendo errado, porque eu achava que se acontecesse alguma coisa, a culpa era minha. E aí, para mim foi um processo bem doloroso, assim, os meses que antecederam a minha tomada de decisão definitiva. No meu interior eu sabia o que eu precisava fazer. E ao longo da vida isso foi muito recorrente, sabe? Eu sempre pensei muito, tá, mas a minha decisão vai impactar de que forma na vida das outras pessoas? E isso me limitou por muito tempo, porque eu deixava de fazer aquilo que eu queria de verdade, pensando que aquela atitude ia causar um sofrimento muito grande para quem estava à minha volta. E o medo de não dar certo, porque eu sempre me senti muito na responsabilidade de conseguir fazer tudo. E o não dizer, não conseguir dizer um não, era muito, muito, muito difícil. Então, tu pode fazer isso? Sim. Isso? Sim, sim, sim. Mesmo sabendo que aquilo não era bom para mim, o não era impossível de ser dito. E isso me limitou e me fez sofrer muito por muito tempo, porque isso vai gerando uma sobrecarga e cada vez mais a gente vai se frustrando, porque aí, por mais que você faça, aquilo não te traz felicidade de verdade. Então, foi esse processo de ter coragem de tomar a decisão e seguir em frente com ela, mesmo sabendo que para mim era o melhor. Mas o medo de decepcionar e de fracassar é muito difícil de superar, porque tu vive uma vida, a vida não estava ruim. Eu escutei muito isso. Mas o que te falta? Tudo, me falta o mundo. Mas tu tem muita coisa, tu não pode estar infeliz. Tu tem tudo. Mas o que é esse tudo? Eu aprendi a dar muito valor nesses últimos 3 anos, vamos dizer assim, ao ser. Porque ter é uma coisa que hoje está aqui, é uma caneta. Mas amanhã pode não estar mais. E aí, o que eu vivi de verdade? O que eu deixei? O que eu fiz? O que eu impactei positivamente? Eu tinha muitas coisas, uma fortuna. E do que isso me adiantou? São coisas, tu não leva contigo. Quando tu deita para dormir de noite, não estão contigo. O que está contigo é aquilo de bom que você fez. É a leveza, é você ter a consciência de que você que tu fez o que tu queria, que tu tá feliz, que tu tá em paz com as suas decisões e tá feliz, né? Tem as pessoas que são importantes, tem aquilo que de fato importa na vida.
Hoje eu dou muito, muito, muito valor para o ser. As pessoas dão muito valor para a casca. Ai, é muito bonito, enche o olho, mas e aquilo que está lá atrás, atrás daquela casquinha, o que que é? Vale a pena? Eu quero conviver com aquela casca? Aquela casca é o suficiente? Quando eu chego em casa e eu tiro essa casca, eu sou feliz? Isso que me motiva, sabe? É chegar em casa, colocar minha roupinha de mendigo, me olhar no espelho e dizer que eu tenho me basta? Eu estou feliz com o que eu tenho? As coisas me fazem falta? Não. Eu poderia ter mais conforto, eu poderia ter mais segurança, mas a que preço? Vale tudo isso? E a gente vai conquistando, essas coisas vão vindo naturalmente, assim, mas o que nós sentimos que precisamos para ser feliz, né? Isso que importa, e esse valor é diferente para cada pessoa. A tal da empatia que abraça todos ao nosso redor, menos nós mesmos. Perfeito, Jéssica, perfeito. E Neia, antes de eu dar as dicas aqui, que eu selecionei algumas dicas para a gente, todos nós que estamos aqui, podermos chegar nesse patamar, né, de falar tudo isso com leveza, sem arrependimento das escolhas, né, e sabendo que é feliz. Eu quero que você nos fale um pouquinho de como que é a Alcineia hoje, sabe? Você falou aqui várias Alcineias, né? Assim, de lá, que saiu lá do interior, que passou pelas dificuldades, que conquistou um lugar muito bacana. Eu acredito que tem muitas pessoas que queriam estar no seu lugar, né? E, nossa, é um lugar de honra, de mérito teu. Mas fora isso, assim, a alma da Alcineia, como ela está hoje, passando pelo túnel, sendo borboleta. Então, a Alcineia de hoje é uma Alcineia consciente do que quer, é uma Alcineia que se põe em primeiro lugar e que, apesar de entender que nem tudo a gente consegue mudar, eu aprendi muito a aceitar as coisas da forma como elas são. Eu consigo mudar aquilo que eu tenho poder de mudar, mas eu sou muito leve com isso. Antes eu queria mudar, eu queria que as coisas acontecessem da forma. Eu queria que todo mundo aprendesse, eu queria que todo mundo crescesse. Hoje não. Hoje eu sou uma pessoa consciente daquilo que eu preciso para mim. E eu conseguindo isso, eu vou impactar na vida das outras pessoas. O que para mim é muito gratificante hoje é ouvir que a minha história transformou outras vidas, né? E o dia que eu escutei isso de uma pessoa que eu não tinha muito contato, sabe? A tua história me deu coragem para fazer o mesmo. Aquilo para mim foi muito forte, porque eu disse, nossa, mas eu não fiz tanta coisa. Mas o meu movimento mostra a grandiosidade do que foi a minha mudança. Então hoje eu sou uma pessoa muito leve. E eu aprendi a demonstrar sentimentos, que para mim era muito difícil. Estou aprendendo a confiar mais e me entregar mais, mas ainda me cobro muito essa questão do tem que dar certo. Será que o que as pessoas vão pensar? E é um exercício diário, é bem complexo, porque eu ainda tenho muitas coisas a evoluir e a me abrir, mas eu sou uma pessoa muito leve, muito em paz comigo e a cada dia mais trabalhando essa questão de eu sou merecedora de cada pequena conquista, que às vezes para as pessoas são coisas muito insignificantes assim, mas para mim tem uma imensidão de tamanho, né? Este ano eu parei agora no meio do ano, uma manhã, depois de uma notícia muito boa, e olhei ao meu redor e lembrei de tudo o que eu passei e aonde eu estava naquele momento. E para mim foi a concretização do meu sonho mais inatingível, e ali estava se tornando realidade.
Para mim, aquilo ali foi a maior demonstração de que tudo que eu quero, eu posso. Então, a Cineia de hoje é aquela borboleta voando alegremente todos os dias. E quando o dia está muito cinza ou chove, vai para a chuva, respira e vai, porque não tem como a gente voltar, né? A vida é para frente. Lembrar do que ficou, sim. Aprender com o que passou, sim. Não culpar, porque a gente não tinha o conhecimento que tem hoje, né? Mas para cada dor, aprender que atrás dela vem um aprendizado. E se a gente aprender a olhar para a dor de uma forma diferente, a gente só cresce. Com certeza, que lindo, né, gente? Eu disse que vocês iam se encantar com a história dela, é muita inspiração. E quando eu falo que você é meu caso de sucesso, é verdade, porque eu tenho tanto orgulho quando cada palavra que você fala que eu sei que é verdadeiro, que você está lutando sempre, né, para manter esta evolução e estar aprendendo, crescendo, está ficando uma alcineia gigantesca perto daquela menininha que chegou com medo, né? Então, nossa, é muito lindo. Eu sou muito grata por você estar aqui nos contando, contribuindo para essa quinta de essência. E, Neia, antes da gente dar uma chave de ouro aqui, só vou responder a pergunta da Marinde ali, da medicina germânica. Marinde, a medicina germânica, eu vou resumir de uma maneira assim muito simples, mas se você quiser saber um pouquinho mais, tem um videozinho bem curtinho no meu feed que está fixado na primeira linha ali, tá? Mas a medicina germânica é uma medicina mesmo, uma ciência descoberta por um médico alemão, onde ele conseguiu comprovar em mais de 40 mil casos a cura, que o nosso corpo tem um poder de autocura para todas as nossas enfermidades, desde uma unha encravada, desde uma espinha ao câncer, desde doenças emocionais. Então, tudo isso encontrando a correlação disso tudo que nós estávamos falando aqui, das nossas crenças, das nossas emoções, de tudo que nós passamos e quanto isso afeta o nosso corpo somatizando. Então, a gente encontra a raiz, literalmente arrancar o mal pela raiz e mudar a nossa vida, gerando cura em todos os aspectos, integralmente. Resumindo, a medicina germânica é isso, tá? Para quem queria saber. E aí, eu coloquei 4 dicas aqui para a gente fazer esse movimento. Eu tenho certeza aqui que todo mundo quer passar por esse movimento que a Neia passou aí, que, nossa, todo mundo quer ser borboleta, né? Ninguém quer ficar lá dentro daquele casulo apertado, lá escuro. E aí eu escolhi 4 dicas. Fiquei pensando e pedi para Deus me iluminar o que eu podia falar de forma simples e direta para nós. E que funciona porque eu fiz, porque a Neia fez e porque muitas pessoas que passam, né, por esse processo fazem também. Não tentar mudar tudo de uma vez. Não tem como. Radicalizar não nos mantém firmes, né? Largar tudo, abandonar tudo, sair radicalizando. Agora eu vou ser outra pessoa. Isso não funciona. Então, eu indico, né, que a forma mais segura da gente percorrer essa estrada da mudança é ir mudando pequenos hábitos por vez. Porque com esse pequeno ajuste, né, de mudança, assim, de vontade de mudar, Leila, esses pequenos ajustes, eles ocasionam inúmeros movimentos à nossa volta. E para a gente saber lidar com todos esses movimentos à nossa volta, tem que ser devagar. Então, a gente tem que se respeitar. Tem que respeitar as nossas crenças que a gente carregou a vida inteira, a nossa cultura, a nossa educação, a nossa família, né? A gente tem que respeitar e honrar e ir mudando aos pouquinhos. Não tem como ser radical, isso não se sustenta. Essa é a primeira dica que eu trago. A segunda dica: como descobrir o que é a minha essência, né? Como que eu sei qual é a minha essência? Como que eu sei o que me faz feliz? Basta observar o que nós amamos lá desde pequeno. A gente vai recebendo esses sinais, Deus vai nos dando esses sinais nas nossas brincadeiras, nos nossos pensamentos, na construção dos nossos valores, dos nossos princípios,
Essa base lá da infância nos dá muitos sinais do que nós vamos ser para sermos felizes quando nós crescermos, quando nós estivermos prontos para acessar essa essência, tá? E isso é tão gostoso, porque a gente se lembra só das coisas boas. E a terceira dica é que não importa se a minha essência, o que me faz feliz, o que transborda em mim, o que faz brilhar o olho, é ser terapeuta, é ser advogada, ou é fazer docinho, ou é cortar cabelo, fazer unha, não importa, nada é pequeno. Nada é pequeno quando nós colocamos o nosso amor. Nada. Então, de repente, assim, eu sou advogada, né? Eu sou advogada, mas eu não queria ser. Agora eu quero fazer bolo, mas que vergonha, porque meus pais queriam que eu fosse advogada. Se eu fizer o bolo com o amor que eu tenho por aquilo ali, ele vai ser tão maravilhoso, tão grandioso, que vai superar qualquer coisa que eu possa fazer na minha carreira. Então, nada que você deseja fazer de coração é pequeno. Sempre se lembre disso. Ele é grandioso para você. E sendo grandioso para você, vai ser gigante para as outras pessoas. E a quarta e a principal, que eu deixei por último, não tente jamais buscar o caminho que a sua mente lhe conduz. Lembra que eu falei ali que o cérebro, ele é um grande protetor, ele nos coloca numa redoma e muitas vezes ele nos coloca na estrada errada, é um GPS desregulado ali pelas nossas crenças? O que nos guia de verdade? Não tem nada a ver com religião que eu vou falar, nem tenho religião, vocês sabem disso, né? Quem me acompanha sabe. Não existe outro caminho mais certeiro do que nós perguntarmos diariamente para Deus. Isso que eu fiz hoje, está de acordo com o Senhor quer? Antes de sair de casa, todos os dias, né, eu falo com Deus e eu digo, Deus, hoje, agradeço já pelo dia que o Senhor preparou e tal, e me usa, me ensina, me mostra. E todos os dias Ele coloca um ensinamento na minha vida. Esse é o caminho correto de acessarmos a nossa essência. Ele vai nos moldando, conforme o que nós nascemos para ser. Então, essas são as dicas que eu deixo aqui. E eu gostaria que a Neia nos agraciasse mais um pouquinho com alguma mensagem, alguma coisa que você queira contribuir aí para nós encerrarmos com chave de ouro aqui, Neia. Então, eu vou falar um pouquinho de uma mensagem que eu recebi há um tempo, num dos períodos mais difíceis da minha vida. Muito poucas pessoas sabiam o que eu estava passando. Foi um processo muito doloroso. E eu estava há uns 10 dias deitada na minha cama e no escuro. Eu não queria sair, eu não queria ver as pessoas, eu não queria falar. E a Jéssica, sem saber, me puxou para a vida de novo. Ela me mandou uma mensagem que eu tenho até hoje. E aquela mensagem que ela não sabia o que estava acontecendo, né? Mas aquela mensagem teve um poder incrível de me fazer ter vontade de seguir em frente. Então, às vezes, aqueles sinais que tu disse que a gente tem ao longo da vida pode vir de qualquer lugar. A gente precisa estar atento para esses sinais. E é como tu disse, Deus, ele nos mostra todo dia as coisas. A gente precisa estar abertos para receber esses sinais. Como eu estive aberta nesse dia para receber esse sinal vindo de Deus através da mensagem da Jéssica, que para mim foi um puxão para a vida de novo. Então eu agradeço muito todos os dias, porque por toda a situação que eu vivenciei, eu me afastei muito dessa conexão com Deus, né? Sabe disso. E quando eu passei a me reconectar com Ele, depois de uma das nossas sessões, isso me fez me centrar de novo e ver a importância disso, porque a gente não consegue nada e a gente não é nada sem isso. Hoje eu como eu disse, me reconectei com Deus
porque as situações que a gente vive ao longo da vida às vezes nos afastam, né? E eu vivi situações muito conflitantes e essa questão da religião para mim é muito difícil ainda, mas é como tu disse, independe da religião, da crença, de qualquer coisa, mas a gente tem um ser maior que nos guia, sempre nos guia e está ao nosso lado. Precisamos dar oportunidade para que ele caminhe ao nosso lado. E então hoje eu quero muito agradecer a oportunidade que tu me deu de estar aqui, de compartilhar o que eu compartilhei, de ler algumas mensagens que eu li, não consegui ler todas, mas ter as pessoas que eu conheço aqui é muito importante e mostrar um pouquinho do que eu sou hoje para as pessoas que me conhecem há mais tempo e para quem me conhece de agora, e dizer mais uma vez que eu sou eternamente grata a cada um que compartilha a vida comigo, que segue comigo e que me impulsiona a ser melhor. Eu estou em constante aprendizagem, né, e crescimento, e é como tu disse, é um passinho de cada vez. A gente vai construindo os nossos degraus devagar. Se tu quiser pular do primeiro para o quinto, não vai dar certo. Então vá construindo devagarinho. É esse o sentido da vida. E tenha ao seu lado pessoas que querem isso também. Dê valor para quem está contigo. Ame de verdade. E diga que ama para as pessoas. Porque a vida é um sopro assim. E não fique com arrependimentos porque de não ter feito, de não ter convivido de lado. Leve para a vida o que importa de verdade. O que importa de verdade não são as coisas, são as pessoas. Acho que é isso que eu queria dizer e estou muito, muito, muito feliz, Gabi, por estar aqui contigo hoje e dividir um pouquinho de tudo isso. Querida, eu que estou muito feliz, eu estou com o coração cheio e assim, eu estou com um nozinho na garganta, sabe? Porque a Neia sabe que eu sou aquelas terapeutas que chora, que abraça, que diz que ama, e eu amo mesmo, de todo o coração. Sinto orgulho, sinto felicidade por cada conquista que nós superamos, né? Que nós superamos juntos. Sozinhos a gente não consegue, não consegue, não consegue. Eu já tentei tanto sozinha, eu já quebrei tanto a cara sozinha, até entender que sozinho a gente não consegue. Primeiro com Deus, mas esse às vezes a gente deixa ele por último, e ele entende. Ele entende, ele nos perdoa, mas sozinhos a gente não consegue. Então, reconheça as pessoas que estão te ancorando, que estão te impedindo de ser quem você é. Pense sobre isso e reconheça as pessoas que estão te puxando para frente, que é onde Deus quer que nós estejamos. Ai, Neia, gratidão. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui, queridos. Eu vou deixar salva essa live. E olha só, vocês sabem que a Neia sabe, não é por gerar conteúdo, não é para gerar seguidor, não é para nada disso. Os sinais, o mesmo sinal que a Jéssica mandou para a Neia, pode ser um sinal que você vai mandar para alguém para inspirar essa pessoa a procurar a sua melhora, a sua mudança. Se você quiser encaminhar essa live, depois vai ficar salvo ali no meu feed, tá? Fiquem à vontade, podem encaminhar, podem comentar, enfim, o que sentirem no coração para ajudar outras pessoas, tá? Fiquem todos com Deus, né? E muita gratidão, amada, por ter enchido o nosso coração de inspiração. E contem conosco, né? E tenham um excelente finalzinho de tarde e uma ótima noite. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Tchau, obrigada a Tchau, todos. querida. Tchau, tchau. Tchau.